Ei, gente, tudo bem com vocês? Aqui Daniele Neri, e esse vídeo é um vídeo tão aguardado aí, né, que eu tô prometendo para vocês já tem um tempo, mas hoje ele sai, né? Nós vamos falar sobre arrepender, confessar, deixar e se santificar. Afinal de contas, né, é realmente necessário o arrependimento, né? E se eu não estou consciente do meu pecado, como é que eu vou me arrepender? E se eu tiver consciência do meu pecado e mesmo assim não me arrepender, né? Eu fiz aquilo mesmo e queria ter feito e pronto e não me arrepender. E se eu me arrepender, mas não confessar? E se eu me arrepender e deixar, mas não confessar? E se eu me arrepender, deixar, mas não confessar? Né? E se eu não começar ali no processo de santificação, né, mesmo tendo me arrependido? Ou se eu estiver num processo aí, né, de deixar, confessar e até começar a se santificar, porém eu ainda não me arrependi dos pecados do passado, né? E os pecados que cometeu lá no tempo da ignorância, né? Eu devo me arrepender deles também, ou eu só devo começar a me arrepender, confessar, deixar sobre aqueles pecados que eu cometi apenas depois da minha conversão, né? Depois que eu entreguei minha vida a Cristo. Então, nós vamos falar um pouquinho de tudo isso aqui nesse vídeo. Então, não deixa de assistir do início ao fim, porque ele vai ter coisa importante em todos os momentos desse vídeo, tá? Então, assista até o fim. Para você que ainda não me conhece, eu sou Daniele Neri, eu tenho um trabalho com moças, né, cristãs solteiras, mulheres cristãs solteiras lá no Instagram. Você pode me seguir lá nesse arroba aqui, que vai estar aqui embaixo para vocês verem, que é o mesmo nome aqui do canal. Eu tenho um livro, né, direcionado para elas, que também é um curso, né, esse aqui é o meu curso escrito, mas eu tenho um curso. Os links vão estar todos aqui embaixo para você conhecer meu material e conhecer o meu trabalho, tá bom? Então bora lá, vamos começar esse vídeo. Primeiro eu quero falar para vocês que esse vídeo serve de uma maneira geral, né, para qualquer público, porém, né, o meu trabalho, como é direcionado a mulheres cristãs solteiras, né, você vai ver que eu falo mais voltado para esse público, tá? Inclusive com relação a pecados que às vezes você, como mulher cristã solteira, tenha cometido, ou no seu passado, antes de se converter, ou mesmo depois de ter se convertido e cometeu algum pecado, tá bom? Então, só para esclarecer aqui, mas esse vídeo também vai servir para qualquer público que queira ter algum conhecimento, algum entendimento, algumas passagens bíblicas aí para você analisar e estudar com relação a esse tema, tá bom? Então, vamos começar, então, falando sobre o arrependimento, né? Nosso primeiro ponto aqui é falar sobre o arrependimento. Então, a primeira pergunta que nós vamos responder aqui, né? Eu tenho que me arrepender? É realmente necessário o arrependimento? E aí eu quero te trazer aqui a memória, se você é uma mulher cristã, você já deve saber disso, mas eu vou trazer aqui algumas passagens bíblicas para você relembrar, né? Lá em Mateus, você vai encontrar, né, toda a história de como foi que aconteceu o início do ministério de Jesus. E antes de Jesus, né, veio preparando o caminho João Batista. E João Batista pregava o arrependimento. Depois que João Batista pregou o arrependimento, logo após ele batizou Jesus e depois Jesus foi tentado e só então Jesus iniciou o seu ministério. E se você for lá em Mateus 4,17, você verá que a primeira palavra que saiu da boca de Jesus quando ele iniciou o seu ministério foi: arrependei-vos. Então, se arrepender não fosse importante, isso não teria sido a primeira coisa que Jesus falou, né, assim que começou o seu ministério aqui na Terra, né? E agora nós vamos passar por algumas passagens bíblicas apenas para demonstrar, para você entender a importância do arrependimento. Lá em Isaías 59:2 vai dizer que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Então é preciso se arrepender do pecado, né, para que possamos novamente ser reconciliados com Deus. Lá em Atos 3:19 e 20 vai dizer, né, para que se arrependam e se convertam, para que os pecados sejam apagados. Então, para que o pecado seja apagado, a gente precisa se arrepender e se converter, tá?
Também lá em 2 Pedro 3,9 vai dizer que Deus quer que todos se arrependam, né? E que ele é extremamente paciente, por isso que ele aguarda, né? Não é porque a promessa dele está sendo tardia, mas é porque ele está aguardando que haja arrependimento. Também lá em Apocalipse 2 vai dizer: dei tempo para que se arrependesse, mas se recusou, né? Negou a se arrepender. Então, com relação ao arrependimento, Deus é paciente, né? Deus dá tempo para a pessoa se arrepender, mas a pessoa tem escolha, né? Você pode se arrepender ou não. Isso é algo que você precisa decidir no seu coração. Eu quero me arrepender porque eu entendi que isso me separa de Deus, porque eu entendi que o pecado fere a Deus e eu não quero mais viver dessa maneira. Eu não quero mais ter amizade com o mundo, né, e ser inimigo de Deus. Eu quero viver uma vida que agrade ao meu Senhor, ao meu Deus, ao meu Rei, ao meu Pai. Então, é uma decisão sua para que você se arrependa e então se reconcilie com o Senhor. Agora, você pode achar, né? São várias hipóteses aqui. Talvez você pense assim, mas eu não tenho do que me arrepender. Eu sou uma pessoa boazinha, né? Eu não faço nada de errado, nunca fiz nada de errado e não tenho do que me arrepender. Se você tem esse pensamento, você deve buscar a Deus para que Ele coloque diante dos seus olhos o seu pecado. Porque a Bíblia afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há quem não tenha pecado, tá? Às vezes você apenas não está consciente do seu pecado e não que você não tenha pecado algum, tá? Outra coisa, talvez você saiba que você certamente tem algum pecado, mas você não está identificando, ou talvez você não percebeu ainda que você precisa se arrepender dele. Isso acontece muito com pessoas, né, novos convertidos, que às vezes acham que porque se converteram agora, aceitaram, entregaram a vida a Cristo agora, né, o que passou, passou, era o tempo da ignorância, então que não tem que se arrepender daquilo. Mas tudo que foi pecado cometido, ainda que foi no tempo da ignorância, agora que você conhece o Senhor, você também precisa se arrepender daquele pecado. Tem também os pecados que você achou que não tinha nada a ver, mas que em algum momento, né, você descobre que aquilo era pecado. Isso também você precisa se arrepender. Então, a partir do momento que você teve consciência, né, que aquilo é pecado, você precisa se arrepender daquele pecado, ainda que você tenha cometido num tempo de ignorância, tá bom? Então, às vezes, você também não vai enxergar que é pecado porque você pecou, né, achando que não tinha problema. E depois você viu que você entendeu, né, que era pecado. Então, isso também é algo que pode acontecer. Então, o que acontece? Para que você se arrependa, você precisa ter consciência do seu pecado, né? Você precisa enxergar que pecou, né, reconhecer que pecou e então sentir esse pecado, né, como um peso, como uma tristeza. Lá em 2 Coríntios 7:10, inclusive, fala, né, que não é uma tristeza de remorso, mas é uma tristeza que leva ao arrependimento. Então, quando a pessoa realmente se arrepende, ela identifica ali que pecou, sabe que pecou e agora se arrepende, ela sente o peso do pecado, ela sente uma tristeza, mas não é uma tristeza que é remorso, tá? É uma tristeza que conduz ao arrependimento, tá? Que gera um arrependimento, né, que conduz à salvação. É o que diz lá nesse texto que eu citei. Porque muitas pessoas chegam, né, na parte do entender que pecou, reconhecer que pecou, mas não consegue sentir esse peso, essa tristeza pelo pecado, tá? Não consegue de fato se arrependerem. Isso é necessário que aconteça, tá? Esse arrependimento, você sentir o pesar de que você realmente errou, que aquilo não agradou a Deus. E por fim, você precisa dar frutos de arrependimento, né? Então, quando uma pessoa de fato se arrependeu, ela dá frutos de arrependimento. E o que seria isso, né? A vida dela agora vai mudar, né? Ela vai agir de uma maneira diferente. E aí a gente entra, né, nos outros pontos, que é deixar, confessar e se santificar, tá? Então vamos começar primeiro falando do deixar, né, que você pode entender aí também como o se converter, né? O que a Bíblia diz de se converter, né, dos seus pecados. Então você precisa deixar o pecado. Quando a gente fala de deixar, né, você parar de cometer aquele pecado. Você não se arrependeu?
Então você não volta a fazer de novo aquele pecado, tá? Você deixa para trás aquela vida que você tinha antes, aquilo que você fazia antes, e você se arrependeu, agora você se converte, ou seja, você vai no caminho oposto, né? Ao invés de continuar pecando ou indo à procura do pecado, agora você vai no caminho oposto e começa a sair fora daquele pecado, né? Não fazer mais aquele pecado, mas pelo contrário, começar a se aproximar de Deus, de modo que você vai agora entrar num processo de santificação. E aí eu separei aqui também outros textos bíblicos que falam um pouquinho a respeito de se converter, né? De deixar o pecado. 2 7:14, né, um versículo bem conhecido que fala, né, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e chorar e orar, né, eu ouvirei dos céus, né, e eu perdoarei os vossos pecados, tá? Então, nesse texto fala sobre se converter, né, o que que é se converter? Fazer o caminho contrário, né, não caminhar mais em direção ao pecado, mas agora em direção ao Senhor, tá? Ezequiel 33, 9 e 11, né? Tá lá, convertam-se para que vocês não morram. Então, é necessário o arrependimento? É necessário a conversão, né? O deixar o pecado e ir agora numa outra direção, né? Na direção de Jesus, é necessário, porque, ó, para que não morra, tá? Em Ezequiel, ainda lá em 18, 21, 32, né? Vai falar também algo assim, né? Se converta do mal, você precisa se converter do mal, praticar o que é justo e reto, né? Para que você preserve a sua vida, né? Então, em Ezequiel fala tanto, né, que se você não se converter vai morrer, como fala também, né? Você tem que se converter do mal para que você viva, né? Pratique o que é justo e reto, tá? Lá em Isaías 55, 7 também vai dizer, né? Se volte para o Senhor e Ele mostrará a sua misericórdia, né? Então, de novo, né, se voltar ao Senhor, se converter, deixar o pecado, e Deus vai mostrar a sua misericórdia. Aqui, né, a gente pode comentar também que muitas pessoas, porque pecaram, e às vezes se sente, né, o remorso, né, não é a tristeza do peso para se arrepender, mas sente o remorso. Mas você não precisa se sentir assim, porque Deus é um Deus de misericórdia, né? Então, esse texto fala que volte-se a Deus e Ele terá misericórdia de você. Então, se você cometeu algum pecado, se você está em pecado, né, se arrependa, deixe esse pecado, que o Senhor é misericordioso, é bondoso, para se reconciliar novamente com você, né? Você pode agora caminhar com o Senhor e não mais naquela velha vida, tá bom? E também lá em Provérbios 28, 13 e 14 vai dizer, né, que quem confessa e deixa alcança misericórdia, né? Mais uma vez aqui falando da misericórdia do Senhor para quem deixa, né? Deixa o pecado. Mas esse versículo também fala sobre confessar, quem confessa e deixa. E nós vamos falar um pouquinho também sobre confessar os pecados, tá? Então, lembrando lá, né? Não basta apenas você se arrepender, você precisa se arrepender, você precisa se converter, né? Precisa deixar aquele pecado e você precisa também confessar. Precisa mesmo, Dani? Por que eu preciso? Vamos dar uma olhadinha aqui na palavra, o que que fala sobre confessar? Para que então que eu preciso confessar? A parte do confessar ela é necessária por três motivos. Ó. Primeiro, para que você seja perdoada por Deus. Segundo, para que você seja curada. E terceiro, para que você prospere. Vamos ver onde está na Bíblia cada situação dessa? Olha, lá em 1 João 1,9 vai dizer, né? Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, né? Então, quando a gente confessa o Senhor, ele nos perdoa. Tá lá em 1 João 1:9, tá? Tiago 5:16 vai dizer, né? Confessai os pecados, né, as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados, tá? Aqui é para que sejam curados. Então, confessai uns para os outros e orai uns pelos outros, tá? E depois aqui em Provérbios 28, 13 e 14 vai dizer, né? Se não confessar e deixar, né? Se não confessar o seu pecado e deixar, que é o que nós já falamos, né? De deixar o pecado, nunca prosperarás. Então, né, em algumas versões fala, né? Quem encobre o pecado, né?
Então, nós precisamos também, para que haja prosperidade na nossa vida, né? Nós precisamos confessar e deixar. Perceba como está tudo interligado. É necessário o arrepender, é necessário deixar, é necessário o confessar. E aqui sobre confessar, nós precisamos falar do detalhe, né, de que você deve primeiro confessar a Deus, né, e Ele vai te perdoar ali, mas você também tem sim a necessidade, é o que esse versículo que nós lemos aqui fala, né, de confessar a alguém. Mas Dani, para quem eu devo confessar, né? Eu chamo qualquer pessoa e confesso? Não, você deve procurar uma pessoa, né, de preferência um líder da sua igreja, né, se você está congregando aí em algum lugar, né, pode ser, se você ainda é jovem, né, o meu público aqui são para moças, então você pode procurar a liderança da juventude da sua igreja, você pode procurar mesmo o pastor, de acordo, né, com o que foi o pecado, às vezes você acha que, né, só serve se for falar lá com seus pastores, então, enfim, você vai saber com quem você tem que falar, mas você precisa confessar, tá bom? E ou você pode também, talvez, né, com a pessoa que você tenha mais liberdade, né, uma mulher que, né, de mulher para mulher, né, mais fácil, então você pode confessar para uma mulher que você conheça, que seja uma mulher cristã, que seja uma mulher de oração, uma mulher idônea, uma mulher íntegra, uma mulher que vive em santidade, né, e você sabe disso, né, que é conhecida, né, por ser uma mulher virtuosa, uma mulher, né, de Deus, então você pode procurar essa pessoa também para confessar o seu pecado. E a palavra fala aqui, né? Confessai uns aos outros e orai. Então, não é só para você confessar, você deve confessar para essa pessoa e essa pessoa vai orar por você, entendeu? É o que a Bíblia diz que nós devemos fazer, tá bom? Então, quando eu falo aqui para você confessar para alguém, não é para você confessar para qualquer pessoa, mas sim uma pessoa que seja, né? Porque na palavra também fala, né, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então você não vai procurar qualquer pessoa, você não vai, deixa eu confessar aqui para essa amiga que também está em pecado, entendeu? Então não é para você fazer isso, é para você procurar a pessoa que realmente vai estar ali orando para você. Mas agora vamos ao detalhe, né? Dani, eu vou confessar meu pecado, fiz um pecado lá e preciso confessar, né? Porque eu quero ser perdoada, quero ser curada e quero prosperar. Então eu preciso confessar meu pecado. Só que tem um detalhe. São as três coisas juntas. Se você confessar o seu pecado sem ter se arrependido ou sem ter deixado aquele pecado, a sua confissão não é válida, né? Não vai valer nada, porque Deus não é bobo. Então você precisa se arrepender, deixar, né, se converter, sair desse caminho e voltar para Deus, se voltar para Deus e confessar, tá? Então não adianta você confessar algo que você não se arrependeu, tá? Então você vai ter que se arrepender primeiro. Dani, mas vamos supor, né? Dani, mas eu não me arrependo. Eu sei que é pecado, eu sei que isso fere a Deus, né? Ou às vezes assim, né? Continuo no pecado, tem gente que vai, né? Às vezes está ouvindo esse vídeo aqui, continua no pecado e quer continuar no pecado e tudo mais. Se você está nessa situação, né? Então, mais do que confessar que não vai adiantar nada, você precisa se arrepender. Só que se você realmente não tem arrependimento nenhum, você tem que buscar a Deus para que gere arrependimento no seu coração. Então, ore ao Senhor, peça a Deus, Senhor, eu não me arrependo, seja sincera com o Senhor, fala, eu não me arrependo, mas eu quero que o Senhor gere arrependimento no meu coração, porque se eu tenho que me arrepender para me reconciliar contigo, então me faz arrepender, gere arrependimento no meu coração, né? Tenha misericórdia de mim, peça ao Senhor a misericórdia dele, tá? Para que ele gere arrependimento no seu coração, para que você possa cumprir todo esse processo, se arrepender, deixar e confessar o seu pecado, né? Já tendo se arrependido e deixado, né, esse pecado, tá bom? E por fim, né, nós vamos começar, né, a jornada de santificação, que na verdade já começou quando você deixou o pecado, né, que foi a segunda parte que a gente falou. Então é preciso que haja agora uma nova forma de vida, né, um novo jeito, um novo modo de viver. Inclusive o que nós falamos, né, no meu curso, no meu livro, é justamente sobre a maneira de viver da princesa, né, como uma princesa, uma filha de Deus, né? Uma pessoa que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, como ela vive aqui na Terra. Então é sobre isso, tá? Então nós precisamos caminhar agora nesse caminho de santidade. Inclusive,
um dos versículos que é tema aqui de todo esse trabalho que eu faço com as mulheres solteiras, né, cristãs, é justamente aquele versículo que diz que a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito, tá? Então nós precisamos estar com foco, né, em nos santificarmos cada vez mais, né? Isso também é o fruto do arrependimento que nós falamos lá no início, né? Agora viver uma vida para Deus, tá? Eu também separei alguns versículos aqui para que a gente possa meditar sobre santificação, né? Primeiro, um versículo tão conhecido que está lá em Hebreus 12:14, que diz, né, que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, é necessário, né? É necessário arrepender? É. É necessário deixar? É. É necessário confessar? É. E é necessário também se santificar, né? Santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, tá? 1 Tessalonicenses 4, verso 3 e verso 7. No verso 3 vai dizer que a vontade de Deus é a nossa santificação, tá? E no verso 7 vai dizer, né, que Deus não nos chamou para a impureza, né? Algumas versões falam para a imundícia, mas sim para a santificação. Foi para isso que ele nos chamou, tá? E lá em Efésios, né, 2, de 1 a 10, vai falar sobre a salvação pela graça. Mas lá no meio desse texto, onde fala sobre a salvação pela graça, fala que lá no verso 2, verso 3, vai dizer, né, que a gente não deve mais andar como antes, né? Antes, né, quando a gente não conhecia o Senhor, porque a gente andava como os filhos da desobediência, né? Vivia em pecado, né? Mas agora a gente deve viver como uma nova maneira de viver, né? Como verdadeiras filhas de Deus, tá? Lá, quando a gente vivia no pecado, né, como filhos da desobediência e não como filhas de Deus, a gente estava preocupada apenas com satisfazer a vontade da carne, porque estávamos mortas no pecado, mas Cristo, né, nos vivificou, nos deu vida através do plano redentor, né? Ele veio até a terra, morreu por nós, ressuscitou, né, ao terceiro dia, voltou, né, para o céu e ainda enviou o Consolador, o Espírito Santo, para que nos ajudasse na nossa caminhada aqui de santificação, né, até a grande volta, né, do nosso Senhor. Então, nós precisamos, sim, viver agora de uma maneira diferente de como nós vivíamos no passado. Nós precisamos viver a maneira de Deus, né? Aquilo que é a vontade dele, como nós lemos aqui, a vontade dele é o quê? A nossa santificação. Esse texto, né, de Efésios fala justamente sobre a salvação ser pela graça. Então, Dani, eu tenho que fazer tudo isso para eu poder ser salva? Né? Não é que você tenha que fazer tudo isso para você ser salva, é que se você é salva, né, você vai viver uma vida assim para agradar a Deus, né? Eu quero que você leia esse texto lá de Hebreus 2, 1 a 10 pelo menos, tá? E medite nessa palavra, tá? Que fala sobre a salvação pela graça, tá? Porque ela vai falar sobre isso aqui também, do arrependimento, de não viver mais como antes, mas agora viver de um modo diferente, justamente porque você é salvo, tá? E para finalizar, eu quero ler com vocês o texto que está lá em Romanos 2,4, que diz assim: ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Eu quero finalizar falando para você que até o fato de esse vídeo ter aparecido para você aí e você agora está consciente de que você precisa se arrepender, confessar, deixar e se santificar, já é prova, né, da concretização desse versículo aqui, da misericórdia de Deus pela sua vida, né? Então, até o gerar o arrependimento, te conduzir ao arrependimento para que você tenha uma reconciliação com o Pai, né? Através de Jesus, é prova da misericórdia, da bondade, da graça maravilhosa do Senhor Jesus, tá? Então, eu quero que você fique consciente disso, que se esse vídeo apareceu para você, já é uma prova de que Deus quer que você
né, identifique aí seus pecados, ore a Deus, busque a Deus para que você se conserte com Ele, porque Ele te ama, Ele quer o seu melhor e Ele quer, como eu falei lá no início, né, que todos se arrependam, né, que todos sejam reconciliados com o Pai. Então, se você está vendo esse vídeo agora, não foi à toa, você agora tem a oportunidade de mais uma vez, né, ser beneficiado pela misericórdia, paciência, bondade, amor de Deus, né, e agora voltar-se a Deus, né, deixar para trás aquilo que foi erro, que foi pecado, se arrepender, deixar o pecado, confessar e agora passar a ter uma vida se santificando na presença do Senhor. Vamos finalizar esse vídeo. Eu não costumo fazer isso, mas esse vídeo eu quero finalizar orando por você, tá? Então feche os seus olhos, se você se sentir mais à vontade, e vamos orar para que Deus faça, né, a obra aí na sua vida. Pai, eu oro por essas pessoas que estão me assistindo agora e eu te peço, Senhor, que o Senhor coloque diante delas o pecado delas, que elas possam enxergar, entender que pecaram e que o Senhor também possa gerar nelas arrependimento, que elas possam reconhecer, Senhor, os seus pecados e que elas possam se arrepender dos seus pecados. E ainda mais do que isso, Senhor, que elas possam fazer o caminho de volta para Ti, que elas possam deixar esse pecado, Senhor, e dar frutos do seu arrependimento. Senhor, que elas possam procurar, Senhor, alguém para que possam confessar esse pecado, depois de já ter ali confessado diante de Ti, meu Pai, reconhecendo e se arrependendo de cada um dos seus pecados, que elas possam também ter sabedoria, Senhor, a direção do Senhor para confessar o pecado a alguém, que essa pessoa ore com ela e que o Senhor possa estar começando agora um momento, um novo momento, Senhor, na vida dessas pessoas, Senhor, que elas possam agora caminhar num caminho de santificação, fazendo a tua vontade, Senhor, que é viver em santidade para a honra e para a glória do teu nome. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe ele com alguém que você sabe, né, que vai ser uma bênção na vida dessa pessoa. Peço que você deixe aí o seu like, que faça aí o seu comentário, se inscreva nesse canal, me segue lá no Instagram e dê uma olhadinha aqui na descrição do vídeo para conhecer todo o meu material, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau!